Ou existe um segredo que 98% dos eletricistas não conhecem. Descubra esse segredo clicando agora em Saiba Mais e garanta já sua vaga para a Semana Profissão Novo Autônomo. Fala, meus queridos! Que tal fazer conosco uma instalação elétrica aparente usando conduletes em alumínio? Bom, fomos contratados aí para adaptar uma instalação de uma casa para um salão de beleza. O cliente optou por uma decoração mais rústica e nos solicitou a infraestrutura com uma pegada um pouco mais assim, digamos, industrial. Resultado, foi necessário medir, nivelar, furar, vazar a parede, daí a obra rendeu algumas técnicas que usamos no nosso dia a dia para passar para vocês, né? A outra coisa, em como o nosso cliente utiliza equipamentos em 127 e 220, foi necessário personalizar isso para ele. Fizemos o dimensionamento completo e novos circuitos vindo aí direto do quadro de distribuição. Essa aqui é uma casa que irá se tornar um salão de beleza. O cliente mandou colocar esse papel de parede estilo pedra, pois ele quer um ambiente rústico. Vai usar madeira envelhecida aí nos espelhos e lustres também com uma pegada antiga. Daí veio a ideia de usar uma instalação externa usando condulete em alumínio, né? E aqui estão os materiais que iremos usar. Tomadas de 20 A, curvas, luvas Uniduty, adaptadores cônicos, abraçadeiras, 4 caixas multiuso em alumínio, placas de 2 módulos, plaquetas de identificação e, claro, as barras de eletroduto galvanizado, cada uma aí com 3 metros. Para não errar, a gente colocou o nível a laser na parede aí na altura de 95 centímetros, onde está a linha e o laser que é que vai ficar os dutos que vocês estão olhando aí, ó. Precisou ser mais baixo, pois o espelho do cliente será fixado a 1 metro do piso acabado, e os dutos devem estar abaixo desse espelho. Tudo acordado previamente com o cliente também, né? Primeiro eu meço onde irei fazer o furo, que vai vazar a parede, para interligar ao quadro de distribuição, que está do outro lado. A curva vai entrar mais ou menos assim, pessoal. Aproveito e já marco onde iremos fazer o furo com broca 6 para fixar as abraçadeiras tipo cunha, que irão aí segurar o nosso eletroduto. Sempre é bom dar uma distância para movimentar a luva de emenda Uniduty se for necessário aí, tá bom? Coloco a curva no canto da parede e repito o processo. Depois peço a ajuda do Charles para medir o centro da parede, onde iremos fixar as caixinhas com as tomadas. Aqui deve ficar centralizado, pois entrarão 2 espelhos nas laterais da parede de pedra, né? Coloca a caixinha aí no futuro local e marco onde iremos furar para colocar a outra abraçadeira. O Charles então começa a fazer os furos com broca 6 para fixação aí das 4 abraçadeiras e eu começo com uma broca 10 a fazer o furo que vai atravessar a parede. Sempre começo com uma broca mais fina e depois eu troco por uma maior. Bom, essa broca aqui é um pouco mais larga do que a curva de 3/4 que tem que passar em alumínio. Olha o comparativo, ela vai fazer o furo e vai ser possível atravessar o duto de um lado para o outro. Olha só como é que se faz esse furo aí, ó. Pronto, notem que a curva entra sem aperto, ela passa de um lado para o outro, tá? Furos feitos, o Charles já colocou as buchas, então ele começa a fixar as abraçadeiras tipo cunha. Usamos sempre parafusos Phillips e arruelas para dar melhor fixação e reforçar também a base da abraçadeira. Bom, como eu falei, foram 4 abraçadeiras no total, sem erro até o momento, né? Como a parede é fina, pouco mais de 13 centímetros acabada, será necessário colocar as 2 curvas nos seus devidos alinhamentos já e cortá-las para que tenhamos encaixe. Olha só como é que eu faço. Coloco no marco da parede, alinhadas já no sentido dos eletrodutos que elas vão encaixar, e faço um risco de caneta, mesmo marcando aí onde iremos cortar, né? Depois, na esmerilhadeira, fazemos os cortes nas curvas aí nos locais que a gente marcou. Caso você não tenha uma esmerilhadeira, também chamada de lixadeira, né? Pode fazer esses cortes na serrinha mesmo. Aqui nós já cortamos as 2 já. Aqui começamos a montar os eletrodutos na parede. Será necessário cortar os dutos também. Para isso, colocamos a curva aí no canto da parede. Olha que fácil, entra na pressão mesmo. Basta encaixar o duto e apertar os parafusos. Em seguida, colocamos as abraçadeiras aí e riscamos com uma caneta onde será necessário o corte. Super fácil isso também, pessoal. No outro lado, o Charles já coloca as caixinhas alinhadas ao meio da parede para a gente marcar onde cortar, né? As 4 caixas vão ficar mais ou menos assim, pessoal. Para marcar, precisamos colocar um Uniduty cônico, que é um adaptador de rosca e pressão. Ele interliga o condulete na caixinha multiuso. Pronto, tudo marcado, hora de cortar os dutos aí na esmerilhadeira. Esse serviço fica fácil de ser executado. Recomendo muito investir nesse tipo de ferramenta, pessoal, agiliza bastante. Já a conexão entre as curvas e os dutos, como eu falei anteriormente, uso só luvas Uniduty. Isso agiliza muito a instalação. Só o fato de não ser necessário mais fazer rosca já ajuda demais. Porém, alguns amigos aí já relataram que esse sistema em ambientes externos não é a prova de umidade, né? Daí você deve optar por outro sistema, como rosca e fita da rosca, por exemplo. Quanto ao fechamento das abraçadeiras, tipo cunha, você aperta a abraçadeira no tubo e coloca essa travinha, que no caso é a cunha, né? Depois amassa esse dentinho que ela tem aqui. Que aí você só vai retirar se desamassar. Bem legal e bem prático essa abraçadeira, tirando que é de um furo só, né? Isso agiliza muito também.
Hora de começar a fixar as caixinhas. Iremos usar apenas um parafuso por cada caixa, pois as 4 irão ficar juntas e com isso teremos uma fixação melhor. Mais uma vez, continuamos usando aí bucha de nylon S6, tá bom? Primeira caixinha fixada, colocamos a segunda alinhada com ela e marcamos onde faremos o próximo furo. Vale lembrar que as caixinhas não vêm perfuradas. Usamos uma guia existente para a conexão do parafuso do aterramento, que tem dentro dela. Então a gente parafusou por ali mesmo. E assim ficaram as 4 caixinhas alinhadas e interligadas entre si. Não vamos usar nipples para interligá-las, apenas iremos fixar bem justas mesmo, uma pressionando na outra. Isso já garante o torque entre elas, né? E aqui sai a tubulação do quadro, atravessa a parede e vai direto para as caixinhas que fixamos no centro da parede com efeito de pedra. Tá ficando massa, né? E aí, tá gostando dessa montagem prática que fizemos passo a passo para você não ficar perdido? Então já faz um favor para mim, meu irmão. Clica nessa setinha meio torta aqui e compartilha esse vídeo com os seus amigos no WhatsApp, no Facebook, cara. Eu sempre peço isso porque o compartilhamento é muito importante para nossos vídeos alcançarem mais pessoas, sacou? Pois é, concorda comigo então? Bom, voltamos lá para a obra. Aqui estou sondando a guia dentro da tubulação que fizemos. Pronto, a sonda já chegou na caixinha. Em seguida, o Charlão começa a travar os cabos na sonda com fita isolante. Aqui estamos usando todos os cabos de 4 mm², pois o cliente informou que usa secadores aí de 220 volts com 2.500 watts em média. Prancha de cabelo também ele utiliza e chapinha, cada uma tem 1.000 watts e essas aí são em 127. Os cabos vermelhos são as fases do circuito 220, o preto é a fase do 127, o azul neutro e o verde, logicamente, aterramento. Futuramente iremos colocar os espelhos com lâmpadas em LED, vai ficar show. Daí eu vou colocar as lâmpadas no mesmo circuito das tomadas 127. Isso, pessoal, é permitido pela norma apenas em casos específicos, em pontos de utilização comuns, tá? E eu já falei sobre isso aqui no canal também. Ao meu ver, não teremos problemas nesse agrupamento aqui. E agora, vamos dar uma acelerada nas conexões de derivação. Estamos usando aqui conectores Vago de 5 vias para isso. Como são 4 tomadas 220 nos cabos vermelhos, fica fácil. Um cabo chega e deriva para as 4 tomadas, 4 pontos. Por isso o conector tem que ter 5 vias. A mesma coisa acontece nos outros cabos. O preto da fase chega e deriva para as 2 tomadas e os 2 interruptores, que irão acender os espelhos, como eu falei, né? Eu agrupei os circuitos. O neutro alimenta apenas 2 tomadas 127 e vai para as lâmpadas. E o aterramento, no cabo verde, conecta em todas as tomadas e aterra também uma das caixinhas lá no ponto de aterramento que eu falei. Afinal, é uma estrutura metálica. Na própria caixinha tem um ponto indicando que tem que ser aterrado. Usamos um cabo também com conector olhal para fazer esse aterramento. Agora, iniciamos a compressão dos terminais tubulares na ponta dos cabos. Galera, como é cabo 4 mm, se não tiver alicate específico para terminal ilhosa aí, você vai ter trabalho depois para colocar o terminal dentro do borne, tá? Mesmo se for tomada de 20 amperes. Agora, usando o alicate certo, a compressão fica quadradinha. Daí entra perfeitamente no borne, fica um serviço top e seguro. Bom, hora de fechar as tomadas então. Primeiro colocamos os módulos pretos, eles estão destinados às tomadas 127 volts. Notem que eu falei anteriormente, o terminal entra bem justo ao borne. Isso dá uma conexão muito boa, o que logicamente tem que ter cuidado, pois a gente sabe que secador de cabelo, funcionando o tempo todo aí, precisa de uma boa conexão, né? Esquenta bastante, tem uma alta corrente passando ali. Pronto, cheguei junto aqui para dar uma moral pro Charlão, pra gente fazer o fechamento aí mais rápido, né? Eu peguei as tomadinhas vermelhas, que serão para 220 volts, e comecei a conectar os cabos. O encaixe dos módulos nessa placa, pessoal, é apenas com clique. Por isso, dá para montar tudo e depois só encaixar. Olha só a facilidade disso, muito prático, dá até para escutar o clique dela, né? E o nosso trabalho continua. Muita gente reclama aí falando que os conectores dão muito volume na caixinha. Olha, eu sempre digo, dá volume quando não tem organização. Eu, por exemplo, não deixo os cabos embolados. Tento colocar os conectores sempre entre as tomadas duplas ou ao fundo da caixinha. Eu também penso bastante nos melhores locais de encaixe e também no comprimento dos cabos, né? Fica a dica. Uma boa execução é o fruto de um ótimo planejamento. Tudo fechado, olha só o teste de tensão. Tomadas pretas são 127, então tá tudo ok, ó. Tem uma quedinha de tensão, mas tá normal. Já as vermelhas são para 220 volts, tudo ok também. Isso nas 4 tomadas, conferido. Ah lá, e lá vem o Charlão com o lampímetro dele pra gente testar os interruptores, né? A gente deixou essas esperas nas caixas de cima aqui, ó, para conectar nas molduras dos espelhos, onde vão ficar aquelas lâmpadas em LED que eu já falei, né? Essas lâmpadas, pessoal, ficarão em torno de todo o espelho, e esses interruptores aqui é que irão acender e apagá-las, né? Bom, aqui comecei a identificar as tensões nas tomadas para não haver erro e queimar equipamento, né? Muitos locais as pessoas usam aí tomadas vermelhas para circuitos estabilizados, aqueles que tem no break. Isso é bem comum também. O importante é diferenciar sempre que necessário e usamos as cores para isso.
As pretas em outros lugares são para 220 volts e as brancas são as mais comuns, utilizam para 127. Nessa instalação aqui eu personalizei, porém coloquei plaquetas de identificação para ajudar os usuários. Claro, tomadas vermelhas 220, tomadas pretas 127. Bom, e assim ficou finalizado o nosso serviço, esperando apenas os espelhos chegarem. Olha só. Interruptores, tomada 127 e 220, toda a infraestrutura metálica aparente, tudo bem fixado, limpo, aterrado e principalmente seguro. Usamos também novos disjuntores para proteção exclusiva desses circuitos lá no quadro de distribuição, viu pessoal? E agora responda nos comentários para mim. Você já fez esse tipo de serviço usando infraestrutura aparente? Se sim, diga sim, André. Já fiz instalação sobrepor assim. Se não, responda não, André. Ainda não tive a oportunidade de fazer esse tipo de instalação, mas se Deus quiser, em breve eu faço uma instalação que dá gosto de ver, tipo essa aí, né? Aproveitando que estamos aqui, vou te convidar também para assistir uma aula minha, que é online e gratuita, na qual eu explico como fazer uma instalação elétrica completa do zero, com facilidade, mesmo que você ainda não seja um eletricista profissional. O link dessa aula online, pessoal, tá aqui na descrição e eu também deixo fixado nos comentários. Você clica, confere o horário da próxima aula e separa esse tempinho na sua agenda para aprender um pouquinho mais aí, fechou? Um grande abraço e nos vemos aí nos próximos vídeos. Fui, valeu!